O homem desigrejado hoje, ele não vive. Ele reina. O homem desigrejado hoje, ele tem que dar satisfação ao pastor. Ele não tem que dar satisfação na sua vida financeira para o pastor, do quanto ele ganha, do quanto ele gasta, do quanto ele deixa de gastar. O homem desigrejado hoje, ele vai onde ele quiser, na hora que ele quiser. Ele não é manipulado por líderes religiosos. Um homem que é desigrejado hoje, ele tem uma vida de liberdade, onde ele vai onde ele quiser. Ele fala o que ele quiser. Ele bebe o que ele quiser. Ele veste o que ele quiser. Tá entendendo? A vida de liberdade desigrejado. E isso não quer dizer que ele não tenha Cristo na vida dele. Ele tem Cristo na vida dele. Ele crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma. Mas ele vive uma vida de liberdade. Não é uma vida de libertinagem, gente. Entenda. O desigrejado não vive uma vida de libertinagem, mas ele vive uma vida de liberdade. Ele não é manipulado pelo que o pastor fala. O desigrejado hoje, ele não fica na porta da igreja esperando o pastor chegar, sendo que o pastor marcou 7 horas da noite, o pastor só vai chegar 8h30, 9 horas da noite. Ele não tem mais essa preocupação de se preocupar com um pastor que é irresponsável, que marca de chegar às 7 horas e só chega 8 horas, 9 horas, 9h30. O homem desigrejado hoje, ele não tem que dar satisfação pro pastor e nem tem que estar obedecendo a pastor quando o pastor manda ele ir para tal lugar. Ó, vai pregar em tal igreja. Às vezes o igrejado, a pessoa que é crente, tá dentro de casa ali passando uma luta, uma tribulação, tentando resolver os seus problemas. Aí o pastor liga: ó, preciso de você em tal lugar, em tal igreja. E ele larga tudo que ele tem que fazer para ir obedecer o pastor, sendo que a vida dele tá um caos. Essa é a vida do crente. Diferente do desigrejado, o desigrejado, ele coloca a sua vida em ordem. Ele consegue, com o tempo que ele tem, organizar suas finanças, o seu tempo, o seu trabalho. Ele não vive mais refém do medo de ter que obedecer o pastor. Fora o peso na consciência de ter que dar o dízimo. Nossa! Fora o peso de ter que estar ali presente todo o culto, que é culto de libertação, culto de ungir obreiro, culto de palavra, culto de missão, culto de... E é culto a semana inteira e o irmão tem que estar lá. Isso não é liberdade, irmão. Isso é vida de escravidão. Por quê? Porque às vezes a pessoa não quer estar ali, mas tem que ir, porque o pastor está contando comigo, eu tenho que estar lá. Aí vai lá pro culto e fica naquele tédio naquele culto. A pessoa fica ali com vontade nenhuma de estar ali, mas tem que estar porque o pastor ordena, né? Não vamos ficar mal com o pastor. O pastor vai ficar triste se eu não for. Essa é a vida do crente, irmão. Essa é a vida do crente. O desigrejado hoje, ele serve a Cristo. Ele não serve a pastor. Diferente do crente, que está ali por causa do pastor, para se mostrar para o pastor. E ele larga a mão da família, ele larga muitas das vezes até a mão do trabalho. Muitas das vezes ele procura folga no trabalho para poder... eu quero uma folguinha no trabalho para poder estar ali com o pastor ali. Ao ponto de prejudicar a sua própria vida financeira. Depois, se ficar desempregado, o pastor vai bater nas costas e vai assim: não, esquenta, nós vamos orar que Deus vai abrir a porta aí. Então o desigrejado, ele não vive, irmão, ele reina. O desigrejado tem tudo a dispor na vida dele. É só ele correr atrás. Ele não tem que se preocupar de estar agradando ao pastor. Ou se o pastor vai ficar decepcionado com ele. Ele, ó, tá nem aí para pastor, irmão. Ele vive a vida com Deus. Ele vive a vida com Cristo. O desigrejado, ele está preocupado se Cristo está se agradando dele, e não se o pastor está se agradando. Isso é uma vida de liberdade. Imagina tu ter que todo mês ter a obrigação de dar 10% do seu salário
Às vezes faltando um gás dentro de casa, às vezes faltando uma conta de luz para pagar, mas você tem que pagar os 10% do seu salário para o pastor. E por que eu falo que era para o pastor? Porque Deus nunca cobrou. Deus nunca cobrou 10% do seu salário para ele. Quem cobra é o pastor. Imagine você ter que ir culto toda semana, ter que estar ali batendo ponto na igreja, todo culto. E é campanha, é culto de libertação. E é culto de aniversário da igreja, é campanha de aniversário de 3 dias, 5 dias. E você tem que estar lá. Por quê? Porque você é assim com o pastor. Você é obreiro na casa do papai. Você é diácono da casa do papai. Você tem que estar ali. Por quê? Porque você tem que dar o exemplo para os outros irmãos. Você tem que ser um exemplo de cristão. Escravo. Escravo do pastor da religião. É mentira o que eu tô falando? Fala isso, é mentira. Eu fui assim, irmão. Eu fui assim. Eu era assim. Eu largava minha família em casa para estar junto do pastor. Eu deixava minha mulher aborrecida em casa comigo para estar indo agradar o pastor. Coisa de louco, né? Sendo que a própria Bíblia fala que o primeiro lugar na sua vida tem que ser a sua família, os seus filhos, a sua esposa. Mas eu largava para poder estar lá. E eu estava cometendo esse erro. Mas graças a Deus, hoje eu vivo uma vida reinando em Cristo, me mantendo estabelecido, firme, conquistando os meus objetivos. E não mais preocupado com pastor, com obra de igreja, não. Preocupado com a minha vida, com a vida da minha família. Graça e paz para vocês aí.